Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo número 5 da trilha de Builder do treinamento da tecnologia Banner. Eu sou o Danton e hoje nós vamos falar de funções de entidades. Vamos lá? Bom, eu vou logar no meu sistema aqui e após logar a gente vai lá no nosso cadastro de países, porque vai ser lá que a gente vai brincar com as nossas funções de entidades, tá bom? Então aqui, localização e aí países. Eu vou usar aqui países como exemplo, tá bom? Pessoal, antes de mais nada, um parênteses. Eu atualizei o meu sistema, tá? Já faz um tempinho que a gente vem fazendo o treinamento aqui, então saíram algumas correções de bugs, algumas melhorias, então eu fiz a atualização. Eu sugiro que antes de você continuar, você também faça a sua atualização. Como é que você faz? Não sabe? Esqueceu? Dá uma olhadinha neste vídeo aqui que eu explico como faz a atualização. Mas para relembrar, né? A gente copiou as ferramentas lá do nosso Pegasus, depois a gente atualiza o nosso WES. Depois de atualizar o WES, eu atualizo usando o atualizador online para ele buscar as nossas DLLs. Depois eu copio o meu server files, que é o meu runner, aqueles arquivos da pasta runner, servidor, para dentro da pasta provider, bin, dentro do ES. Né? O que é isso? Isso são os meus server files, ou seja, o lugar onde a minha regra de negócio é executada. Legal? Onde o meu provider busca a regra de negócio. Tanto que a nossa DLL é buildada dentro desta pasta. Depois a gente atualiza as versões de DLL no Visual Studio. Lembrando, lá no Nugget da tecnologia, eu atualizei para a mesma versão que eu baixei nova lá do Pegasus. Então, dá uma olhadinha neste vídeo aqui se você tiver com dificuldade, que eu explico como atualiza através do Nugget. Beleza? Feito isso, nosso sistema está atualizado. Eu vou deixar esse roteirinho aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Se você tiver algum problema, mas seguindo ali, eu acho que você vai conseguir bem de boa. Bom, feito isso, o meu sistema está atualizado, então a gente vai falar de funções de entidade. E o que são essas funções de entidade? Pessoal, são formas de eu escrever minhas regras de negócio e trazê-las aqui para a minha interface para que eu interaja com aquelas regras de negócio. Imagina o seguinte, eu quero colocar um botão aqui. Este botão, ao clicar nele, ele vai fazer uma operação sobre os meus registros. Então, essa operação, vou programar ela lá num método e então vai ser uma função de entidade. Eu queria colocar um botãozinho aqui do lado, né? Para poder, ao clicar nesse botão, fazer uma operação sobre esse registro dessa minha entidade. Também é uma função de entidade que a gente vai fazer. Inclusive, neste vídeo aqui, lá da trilha de WES, a gente tem uma série de funções de entidade que a gente já colocou para efetuar. Você vai ver na prática como faz. Bacana? Bom, então vamos fazer isso. Então, falei para vocês. Vamos botar botões aqui. Vamos escrever funções. Onde é que a gente escreve funções? Lá no nosso Visual Studio. Então vamos lá para o Visual Studio. Eu falei que nós vamos fazer aqui em países, né? Porque nós estamos aqui em países. Então eu vou abrir aqui, a minha entidade de países, tá? Ela está vazia, ela não tem nada aqui, então vamos programar uma coisa aqui. Pessoal, como é que eu transformo, como é que eu digo que um método é um método de entidade? Então, o meu método de entidade, ele é public void, né? Faz algo, e este faz algo, para que ele vire um método de entidade, ele precisa ter a assinatura business args, né? Então, ele tem que ter um parâmetro, args. Então, ele precisa ter este parâmetro aí, que é a assinatura dele, um business args, ok? Este método, ele é um método de entidade, uma função de entidade. Bacana? Também posso escrever assim, public static void faz outra coisa. Também business ergs. Bacana. O que muda de um método ser assim e de um método ser assim com o static? Pessoal, este método aqui, ele é um método que pertence à minha instância da classe, certo? Para que eu use ele, é preciso que eu tenha uma instância do meu objeto. Se eu não tiver objeto instanciado, eu não consigo executar ele. Por quê? Porque ele é um método de instância. Este tipo de método aí, ele vai fazer a ação dele sobre o meu registro lá na minha entidade. Então, para que eu tenha ações, que eu programe alguma coisa que vai atuar num registro, esse meu método ele precisa pertencer à instância da classe. Quando eu digo que um método é estático, ele pertence
a classe. Então, basta que eu tenha o nome da classe e o nome do método, certo? Eu não preciso de uma instância do meu objeto. Neste caso, todo o código que eu escrevi aqui, ele vai atuar sobre os registros daquela entidade. Ao passo que este atua sobre um único registro, que é o registro atual, esse vai operar sobre a minha tabela. Bacana? Então, é isto que muda de um para o outro. Legal? Então, a gente vai fazer agora na prática para vocês verem como é essa associação. Então, pessoal, eu vou criar aqui 5 métodos. A tabela correto associado de forma correta. Depois eu vou fazer uma tabela associado de forma errada. Um registro de forma correta. Um registro de forma errada. E um método que eu vou declarar e vou excluir ele para vocês verem o que vai acontecer lá no S, para que vocês consigam entender as mensagens, o que elas querem dizer para nós, se algum dia vocês se depararem com esse tipo de mensagem. Legal? Bom, então eu quero definir um método que pertence à minha classe, que ele vai atuar sobre a minha tabela. Portanto, public static void, beleza? Eu vou chamar ele aqui de tabela correta, tá? Gente, o nome aqui é só para a gente poder diferenciar, tá? Então, o meu método ele precisa ter o quê? Um business args, beleza? Ok. Tabela correta, ele é estático. E ele está correto porque ele é estático. Então, eu vou associar ele na tabela e ele vai estar bem bonitinho. Eu vou criar aqui agora um método public void tabela errada. O que o tabela errada vai fazer? Ele vai ele vai pertencer à instância. Ele não pode funcionar numa tabela, mas eu vou associar ele numa tabela, tá? É por isso que eu estou dando o nome dele aqui de errada. Então, tabela errada. Este vou associar na tabela e vai funcionar. Este vou associar na tabela e vai dar erro. Por isso que eu botei uma mensagem errada aqui. Agora, eu vou criar um public void registro correto. Registro correto, ele está correto porque ele pertence à minha instância da classe. Eu vou associar ele num registro, ele vai estar certo. E agora, eu vou criar aqui um public static void registro errado. Por que o registro vai estar errado aqui? Porque ele é estático, ele deveria estar associado a uma tabela, mas eu vou associar ele no registro. Tá bom? Entenderam o trocadilho que eu fiz aqui? Então, business args. Ok. E por fim, eu vou criar mais um método aqui que eu vou chamar de public. E não vai ser static, vai ser void. Vou apagar. Este método aqui, eu só vou declarar ele aqui, business args. Eu vou buildar bonitinho, mas eu vou excluir ele e aí eu vou deixar a associação lá para vocês entenderem um erro. Então, este método de tabela eu vou associar de forma correta. Este método de tabela eu também vou associar como tabela, mas ele falta o static, vai estar errado. Este método de registro, ele não tem static, então ele vai estar certo quando associado ao registro. Esse método aqui eu vou associar um registro, mas ele está errado porque teria que ser um método de tabela. Legal? E esse aqui eu vou associar e depois eu vou apagar. Perfeito. Eu declarei minha assinatura. E até vou dar uma dica para vocês aqui bem bacana. Quando você for escrever um método, vem aqui no Visual Studio, define ele aqui na sua entidade, né? Como eu fiz aqui agora, e depois se preocupe em programar, porque depois você consegue, inclusive, olhar o resultado no Visual Studio, você não precisa mais mexer com o Builder, tá? A gente só vai mexer com o Builder uma vez, que é esse momento aqui agora. Bom, eu vou salvar para levar isso aqui para o Builder. Eu vou ter que buildar, então eu vou matar o meu provider aqui, certo? E eu vou buildar, então, essa minha DLL. Rebuild. Vamos lá. Buildou. Bacana. Agora a gente vai lá no Builder para poder usar este cara. Lembra? É países. Então o meu países, pessoal, ele tem que estar aqui a minha entidade especializada. Já está com a entidade especializada associada? Já. Já está com o executar entidade especializada? Tá bem tranquilo, tudo está funcionando. O que eu vou fazer agora? Eu preciso associar então aquelas funções aqui dentro. Como que a gente faz isso? Aqui, ó, funções. Então eu venho aqui em funções, vou criar um novo registro. E aqui, pessoal, tem algumas configurações. Aqui no mecanismo macro, né, um command click, isso aqui é usado para tabelas que não possuem entidade especializada e que elas vão rodar as macros. Então eu associo uma macro aqui. Isso é coisa antiga da versão para desktop, é um legado que a gente mantém aqui hoje.
o nosso sistema ele é totalmente focado para a web, coisas modernas e novas. Portanto, a gente vai usar métodos da entidade nativos, onde a gente vai escrever o C# aqui, tá? Então, isso aqui é coisa antiga, é velha, não está dentro do contexto desse nosso curso aqui. Então, vamos, método da entidade. Vou selecionar a minha classe, né, que eu acabei de buildar, ou onde é que estão essas funções. Então, vamos selecionar qual entidade. Onde é que a gente está buildando, né, pessoal? A gente está buildando lá dentro do nosso reservas, web app, provider, bin. Tá ela aqui, legal? É onde a gente builda dentro do nosso server files, ou seja, onde a gente roda a nossa regra de negócio. Então ela está buildada aqui, vou abrir e ele me mostra aqui uma lista com todos aqueles métodos que a gente acabou de declarar. Legal? Então eu tenho aqui tabela correta, tabela errada, registro correto, registro errado e o vou apagar. O tabela correta está aqui. Vamos selecionar a tabela. Tabela correta. Qual é o contexto que ele vai rodar? Contexto de tabela. E ele está correto, porque ele é estático. Lembra que eu falei para vocês? Métodos de instância rodam em registro. Métodos de classe rodam em tabela. Este método, ele é um método de classe porque ele é estático. Então vai rodar na tabela. Legal? Está associado correto. Aqui, se eu tivesse uma entrada de dados, né? Eu poderia usar uma tabela virtual para isso. A gente não viu tabela virtual ainda. Tabela virtual é lá para o futuro. Aí, quando nós chegarmos na tabela virtual, vocês vão entender para que ela serve. Hoje a gente está falando de funções de entidade, como a gente faz para usar elas. Então, tá aqui. Beleza? Vou salvar. Salvei. Vou adicionar uma nova. E esta minha nova, vou lá novamente selecionar. Qual é o próximo? Agora eu vou colocar o tabela errada. Por que vai ser tabela errada? Porque eu vou associar ele ao contexto de tabela, mas lembra, ele não tem o static, portanto ele vai dar erro. Então, vou associar errado aqui, né? Embora a minha definição lá está errada, e aqui o nome também, o nome está certo porque é tabela, mas o contexto está errado. Então, vou salvar. Agora, vou dar um novo. Vamos selecionar um novo método. De novo, agora a gente vai fazer o quê? Registro correto. Então, vou selecionar o meu registro. Contexto, registro. Certíssimo. Vou salvar. Vou adicionar um novo. Selecionar novamente. Banner reservas. Registro errado. Registro errado. Registro, mas ele tem estática, então ele não poderia ser registro, ele deveria ser tabela. Legal? Então, registro, contexto de registro. E por fim, eu vou selecionar mais um aqui, que vai ser o nosso método que eu vou apagar. Então, aqui eu vou selecionar ele. Vou apagar, selecionar. Vou deixar registro, porque tá inclusive correto, porque aquele método apagar ele pertence à minha instância, legal? E vou salvar. Percebam que eu tenho então aqui as minhas 5 associações de métodos aqui, né? O registro correto, o registro errado, tabela correta, tabela errada e o meu vou apagar. Perfeito! Tudo lindo e maravilhoso, lembrando que registro errado e tabela errada estão com associações erradas. Perfeito? Feito isso, a gente precisa gerar os nossos caches. Ao gerar caches, eu vou levar tudo isso lá para o S. Legal? Então, vamos fazer bem bonitinho. Vamos gerar lá no S. Ok. Tudo perfeito. Pronto. Eu não preciso mais me preocupar com o builder. Por isso que eu falei para vocês que é legal a gente fazer a definição do nosso método aqui, compila, vem aqui no builder, associa e depois não precisa mais se preocupar. Agora, a gente só precisa codificar aqui e ir para o S testar. Codifica aqui e ir para o S testar. Aquele passo ali de associação no builder, a gente deixa de lado. Bacana? Bom, eu combinei com vocês que eu ia apagar esse método, legal? Mas ele vai ficar associado aqui. Ele está associado para o builder, ele existe, mas a gente vai excluir e depois lá nós vamos ver o que vai acontecer lá no nosso S. Então tá bom, eu tenho o meu provider rodando, né? Porque eu abri o builder aqui, o S também está rodando aqui, então eu vou matar meu provider e vou apagar este método aqui. Vou apagar, literalmente vou apagar. Agora, eu tenho 5 associações, mas só 4 métodos implementados aqui. Como todos eles são void, pessoal, não tem problema algum, né? Não precisa de return, então ele vai executar nada quando ele bater aqui, né? Mas a chamada vai ser feita certa. Então agora eu vou fazer o quê? Eu vou rebuildar essa minha DLL, buildei maravilhosamente bem, perfeito. O meu builder está com os caras associados, deixa para lá. Agora a gente vem aqui pro US. Como é que a gente roda isto aqui no US? Bom, eu vou ter que abrir aqui qualquer coisa. Percebam que neste momento ele vai fazer o warm-up, subir o provider, porque a gente derrubou o provider e fez a compilação do DLL, né? Então, enquanto ele faz isso, eu vou dar uma pequena pausa e a gente já volta. Não sai daí, me espera. Bom, pessoal, estamos de volta.
Bom, tô aqui, eu já loguei novamente no meu sistema, eu já naveguei aqui até os meus países e agora eu preciso trazer aquelas mudanças que a gente fez no Builder para cá. Como é que a gente faz isso? Simplesmente a gente limpa caches, beleza? Então vou limpar os meus caches. Após feito isso, tá tranquilo. Agora eu preciso associar aquelas funções aqui com a minha interface. Como que nós fazemos isso? Através do meu menu de ferramentas aqui, editar comandos. Então a gente vai fazer a edição desses comandos. Vejam bem aqui que eu tenho os comandos pré-definidos, novo, editar, salvar, né, que a gente já viu no passado, quando falou de WES lá, né, dos nossos cadastros e tudo mais, mas agora a gente vai customizar os nossos comandos. Então eu vou clicar aqui em comandos e vou adicionar um novo comando. Então este novo comando aqui vai ser o meu tabela correta. Correta. Qual vai ser o título dele? Tabela correta, beleza? Se eu quiser colocar um font icon aqui, eu posso colocar. Se eu quiser botar uma classe CSS, o contexto dele vai ser tabela, beleza? E o processamento, o que que eu vou processar? Eu vou executar uma função. Qual tabela? Qual função? A função tabela correta, beleza? Então, está certo, correto. Por quê? Porque ele é um método estático, pertence à minha classe. Métodos de classe pertencem à tabela, o contexto dele é tabela, e lá no Builder ele está associado como tabela. Cadê? Tabela correta, tabela. Então tá tudo certo. Beleza. Vamos lá? Salvei. Ok. Agora eu vou criar um novo comando. Novo comando que vai ser o meu comando tabela errada. O título dele, tabela errada. Fonte icon, isso eu não vou me preocupar agora. Contexto também vai ser o contexto de tabela. O processamento vai ser executar uma função. E qual é a função? Tabela errada. Aqui já vai dar chabu. Não agora, mas quando eu executar. Por quê? Tabela errada. Estou dizendo que o contexto é de tabela, beleza. Ele está pegando esse contexto aqui do Builder, porque o tabela errada ele está associado com tabela. Porém, ele não é um método estático. Então, vai dar o maior chabu na hora que eu executar isso aqui. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Legal? Então, vamos salvar. Está associado. Vamos criar mais um comando? Vai ser o meu comando registro correto. O meu registro correto... Opa, desculpa aí que eu fiz coisa aqui. Eu tenho que clicar no novo, né, gente? Senão, aqui é tabela... Deixa eu só mudar o nome aqui que eu não salvei. Tabela errada. Aí vamos salvar, né? Senão não vai ter graça, né? Então aqui, ó, tabela correta, tabela errada. Beleza. Vamos criar um novo registro aqui, um novo comando, que vai ser o registro correto. Beleza. Título, registro correto. Ok. Ele vai executar uma função, que vai ser a minha função registro correto, contexto de registro. Legal? Porque ele é de registro. Como é que a gente sabe disso? Registro correto é um método que pertence à instância. No meu Builder, o meu registro correto está associado como registro. Perfeito. E aqui no meu ES, então, eu vou trazer ele como registro correto. Legal? Vamos salvar. Ok, vamos criar um novo agora. Novo comando cmd registro errado. Título dele, registro errado. Contexto registro, ele vai processar uma função registro errado. Legal? Vamos lá, mais uma vez recuperando, restaurando. Registro errado, ele teria que ser de tabela, porque ele é estático. Ele está registrado como registro. E aqui eu estou dizendo novamente que ele é registro, né? Ele está certo. Aqui eu estou fazendo a associação certa pela lógica, mas o contexto dele está totalmente errado. Então vamos lá, vou salvar. Agora, por fim, eu vou adicionar aquele que a gente excluiu. Nós excluímos lá na nossa DLL, mas a gente deixou toda a associação lá no Builder e tudo mais. Então, se eu deixei a associação no Builder, ele está aqui dentro. Vamos lá, vou criar um novo comando e vai ser o comando excluído. Excluído. Beleza? Vai fazer o processamento da função. E função, vou apagar aqui, né? Registro, tá tudo certinho, salvei.
Ok, então vejam bem. Primeiro eu defini os meus métodos, buildei, associei no builder, gerei caches, daí eu posso lá no meu Visual Studio programar normalmente. Depois eu venho aqui, limpo os meus caches no S e crio as funções que eu quero. Vamos ver como é que ficou a nossa tela agora? Salvei, vamos voltar lá para países. Percebam que agora eu tenho dois botões aqui em cima, o botão de tabela correta e o de tabela errada. Tabela correta, ele vai executar método sobre a tabela e o tabela errada também deveria executar sobre a minha tabela. Mas lembram que lá nos bastidores eles estão definidos errados e associados trocados? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Tabela correta, ao clicar nele, ele supostamente faria uma ação sobre todos os registros da minha tabela. A ação foi executada e perfeito. Agora, olha só quando eu tentar rodar o meu tabela errada. Tabela errada. Deu erro. Por quê? Porque o método tabela errada da entidade de negócio, Banner Reservas, entidades, países, não possui assinatura exigida. O método com contexto de tabela deve ser estático. Então, para que realmente ele fizesse a funcionalidade de tabela, ele teria que ser aqui estático. E, obviamente, eu deveria de associar aqui ele de forma correta. Legal? Aí ele estaria certo, porque ele já está associado aqui. Beleza? Agora, olha o que aconteceu aqui. Ele criou aqui um registrinho. Depois a gente vai colocar isso como íconezinhos bonitinhos, tá? Isso aqui também tem o tamanho da tela que ele compacta aqui. Então, vamos lá. Registro correto. Ao clicar no registro correto, ele executa numa boa. Agora, se eu vir aqui e rodar registro errado, perceba o que ele vai dizer para mim. O método registro errado da entidade de negócio Banner Reservas Entidades Países não possui assinatura exigida. O método com contexto de registro não deve ser estático. E a gente colocou ele como estático. Então, vamos lá, mais uma vez, métodos estáticos vão fazer ações sobre tabelas. Métodos não estáticos, métodos de instância, eles vão fazer ações sobre o registro. E ali a gente conseguiu provar isso e era essas mensagens que eu queria mostrar para vocês. E para finalizar, a gente tem mais um carinha aqui, que é o meu excluído. Então, ao rodar o excluído, olha o que vai acontecer. A entidade de negócio Banner Reserva País não possui um método público de nome vou apagar, ou o método não possui assinatura exigida, um único parâmetro do tipo Business Args. Então, vejam bem, se eu tivesse um método que tivesse esse nome lá, mas tivesse uma assinatura diferente de ser Business Args, ele não poderia rodar. E não vai rodar. No nosso caso, a gente excluiu, portanto, ele não existe. Então, não tem como, mas eu deixei a associação. Então, gente, esses são os 3 tipos de erros que podem acontecer quando você faz a associação errada. Mas lembre-se, sempre estáticos, tabelas, instâncias, registros. Legal? Fica aí, exercita, faz isso, testa bastante, que eu acho que com o tempo você vai pegar bem de boa isso. Legal? Agora, o que eu vou fazer? Eu preciso excluir. Antes de excluir, deixa eu só mostrar uma coisa aqui. Ó. Quando a gente vem no nosso editor de comandos, eu posso ver o nosso XML para vocês verem como é que está essa associação de metadados, né? Então, deixa ele carregar aqui, ele vai gerar esse XML pra gente. Aí eu vou mostrar lá para vocês como é que funciona isso. Ó, então aqui está toda a definição, né, do metadado dessa minha tela. Então percebam que aqui, ó, ele tem aqui, ó, registro correto, contexto, registro, tabela errada, contexto, tabela, tabela correta, contexto, tabela. Então ele está definindo aqui para mim o metadado dele. Então a definição aqui está certa, mas a definição no código é que está trocada. Bacana? Então, vamos fechar isso aqui. Eu vou apagar esses métodos agora. Como é que a gente faz para apagar? Simples. A gente vem aqui no nosso Visual Studio, né? Eu vou, antes de mais nada, né? A gente poderia já remover aqui pelo nosso US. Então, eu vou remover por aqui. Venho aqui no meu editor de comandos. Editar comandos. E a gente vai pegar este comando. Eu não quero mais a chamada dele, não quero mais essa chamada, não quero mais essa chamada, não quero mais essa, não quero mais essa. Então, eu excluí todos eles. Salvo, né? Se a gente até quiser verificar nosso XML, nós podemos ver que aqui embaixo não tem mais nada. Ele apagou todas as chamadas, né? Perfeito, não tem mais nada. Ao voltar para países, tudo sumiu, minha tela voltou como era. E agora o que eu preciso fazer? Eu simplesmente venho aqui no meu builder, pego essas minhas métodos aqui, removo, né? Removo, legal, removo, ok, removo, todos eles, removo, ok. Vou gerar caches para ele, né, limpar, gerar o meu, as caches lá para o meu WES de novo, certo? E se realmente eu quiser excluir lá do meu WES, né,
Então aqui eu simplesmente vou limpar caches, certo? A DLL continua com os métodos declarados, mas eles não estão associados no builder, então o builder não vai gerar as definições para ele, né? Então, limpou caches aqui. Limpar caches, limpou. Limpando caches, vamos lá. Limpou, beleza. Vamos aqui, ó, editar comandos. Percebam que se eu adicionar um comando novo aqui agora, né? Um comando, pode ser qualquer coisa aqui, ó. Nem executar função, nem tem mais nada aqui. Tá vazio. Porque, claro, o meu cache foi limpo e não tem mais aquele cara, tá? Então, beleza. Daqui do as eu excluí. Daqui do builder eu também excluí. Ok? Não tem mais nenhuma função aqui. E agora a gente só precisa excluir do nosso Visual Studio, lá no nosso C Sharp. Apago o meu método, salvo, né? Apaguei aqueles métodos, salvei, né? Eu poderia comentar. O que vai acontecer? Só vou matar o meu provider aqui. Beleza? Rebuildo. E a partir desse momento eu não tenho mais nada de relação. Todos os meus métodos foram apagados, a gente vida que segue. Legal? O grande objetivo deste vídeo, pessoal, ele ficou até um pouco longo demais, né? Mas é você entender exatamente como funcionam as minhas funções de entidade e todas essas nuances do que é um método de classe, do que é um método de instância. Se você pegar bem isso, você vai se dar muito bem. Legal? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, lacra o dedo aí no joia. Isso ajuda muito o canal. Compartilha isso aqui, ensina isso para o mundo inteiro. Deixa seu comentário aqui embaixo, eu quero saber o que você está achando. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço e tchau!